Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Segunda-feira, dia 23 de outubro de 2023. Estamos ao vivo aqui, começando mais uma edição do Seu Rei de Verdade. Daqui a pouquinho está aqui comigo o senador Efraim Filho, presidente da União Brasil aqui na Paraíba. Ele que esteve hoje pela manhã em João Pessoa, participando de uma sessão na Câmara Municipal aqui da capital para discutir a reforma tributária que está em tramitação lá no Senado Federal. O senador paraibano é coordenador do grupo de trabalho na Comissão de Assuntos Econômicos que está tratando da reforma tributária, que já passou na Câmara dos Deputados, está passando aí por algumas alterações no Senado Federal. E foi exatamente para a Câmara Municipal de João Pessoa que a nossa equipe, o Washington Luiz, foi hoje pela manhã para pegar aí essa discussão dos vereadores, trazendo esse debate aqui para a capital. Uma sessão especial promovida pela Câmara Municipal de João Pessoa discutiu a questão tributária. O vereador Dinho falou da importância desta sessão para discutir um tema que é polêmico e que traz algumas mudanças substanciais. Acho que é bastante produtiva. A casa pauta temas importantes, esse que está para o debate agora essa semana, tanto no Senado como na Câmara Federal. A reforma tributária é bastante importante para a gente saber o que é que vai ser discutido para o município de João Pessoa, para o estado da Paraíba. Ele já passou em primeiro turno na Câmara, agora está sendo discutido no Senado, entre Câmara e Senado. Caso haja alguma emenda, tem que ser discutido nos dois poderes, mas eu acho que avança e é uma ansiedade muito grande da população brasileira, do cidadão pessoense, do cidadão paraibano, em saber como vai ficar os tributos, tanto do nosso município como do nosso estado. Então é um tema bastante importante a ser discutido na Casa do Povo, na Casa de Napoleão Laureano. A vereadora Elisa também fez questão de enaltecer os inúmeros artigos que estão colocados dentro da reforma tributária para que as pessoas não possam sofrer nenhum momento, já que o paraibano e o brasileiro não aguenta mais pagar impostos. É uma discussão que é feita a nível nacional, mas foram feitas várias audiências nos municípios, nos estados, né? Foram escutadas várias linhas de trabalho. A indústria foi escutada, o turismo foi escutado, o transporte. Tudo é muito importante, porque o que é decidido lá no Congresso Nacional vai atingir o cidadão. Por exemplo, você vai comprar uma cesta básica, né? Hoje o deputado Aguinaldo Ribeiro, ele está criando a cesta básica nacional com zero de tributos. Isso é muito importante, vai diminuir o preço do feijão, vai diminuir o preço do arroz, vai diminuir o preço dos componentes da cesta básica. O que é que a gente vê hoje em dia? Empresas fugindo da tributação excessiva. O grau de tributos que incide, por exemplo, na folha, a oneração da folha de pagamento com referência a impostos é imensa. Então as empresas, por exemplo, correm para o Simples, que não tem uma parte de tributos na folha de pagamento. Só que aí elas não podem crescer. Aí ficam criando várias empresas para fugir da tributação. Precisamos de equilibrar tributos para que as empresas cresçam. É por conta das empresas que existem os empregos dos funcionários, né? Se não tiver empresa, não tem empregos. Tá aí, olha, e o principal palestrante aí dessa sessão foi o senador paraibano Efraim Filho, ele que está coordenando o grupo de trabalho, né, dessa discussão da reforma tributária aí no Senado Federal, especificamente na Comissão de Assuntos Econômicos. E é o senador Efraim Filho, nosso convidado de hoje. Senador, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui no Rei de Verdade, começando a semana antes de você ir para Brasília. Boa tarde. Boa tarde, Luiz. Saudação aí a todos os nossos telespectadores, internautas, aqueles que por todas as plataformas nos acompanham nesse momento. O tema da reforma tributária é um tema importantíssimo, ele impacta a vida das pessoas, das empresas, do cidadão, desde ali de quem está na Josefa Taveira, em Mangabeira, qualquer centro comercial aí da Grande João Pessoa, da Paraíba, com o tema da mudança de impostos, né? Então, a gente teve lá, trouxe uma análise sobre forma, conteúdo, alíquotas, tempo de transição, várias situações que os paraibanos e o brasileiro estão interessados em se aprofundar. Bom, senador, na Câmara Federal a proposta passou e, de certa forma, há quem diga que passou, claro,
sem desconsiderar as décadas todas de discussão para trás, mas quando disseram esse projeto aqui vai passar agora, de certa forma passou ali com a discussão, alguns deputados até dizendo, olha, nem mergulhei tanto, nem entendi tanto. No Senado, me parece que o Senado está encarando o tema com um tempo mais esticado e com tanto quanto mais de responsabilidade dos detalhes. A gente imaginaria que poderia ser só um Ctrl-C, Ctrl-V daquilo que veio da Câmara dos Deputados. O que vocês estão discutindo lá, para além daquilo que foi aprovado na Câmara, que pode ser alteração vindo do texto do Senado? Luiz, você fez uma introdução positiva e que vale a pena estender da seguinte forma. A Câmara, ela acabou priorizando a formulação de um texto, ou seja, ela demorou 6 meses discutindo para entregar um texto, que eu chamo de uma regra posta. Mas entre aquele texto e a votação, realmente o tempo foi bem exíguo. É o que você falou, foi praticamente uma semana. Coube ao Senado, portanto, se aprofundar em dados, números, simulações da vida real, né? Ou seja, o empresário, ele começou a ter uma regra para ele poder fazer a conta. Quanto é que eu pago de imposto na atualidade e quanto é que eu vou pagar com a reforma tributária. Até porque ela se trata da reforma tributária sobre os impostos do consumo, não é sobre tudo que a gente paga de imposto. Então, são 5 impostos que serão substituídos por um. Então, é o IPI, o PIS, o COFINS, o ISS e o ICMS, que são substituídos por um IVA dual, para atender a União Federal, estados e municípios. Qual é a grande inovação que o Senado está trazendo, entrando diretamente na sua pergunta? Proposta, inclusive, do nosso grupo de trabalho. É um teto da carga tributária. Porque uma das maiores preocupações é que não haja aumento de carga tributária, aumento de impostos. Porque nós temos 2 pilares. Um é a forma, é a mudança de modelo. A outra é a alíquota, é o peso do imposto, é o que a gente vai pagar. Que ficou aberto. Que ficou em aberto do texto que vem da Câmara. Então a mudança de modelo é bem-vinda. O nosso atual modelo é arcaico, obsoleto, ultrapassado, só atrapalha quem quer produzir, nos joga lá nas últimas posições do ranking Doing Business, como um dos piores ambientes para se fazer negócio no mundo. E não adianta fazer remenda em tecido podre. Então mudar para o IVA, que não é nenhuma invenção brasileira, é o modelo mais praticado nas grandes economias do mundo, principalmente na OCDE. É bem-vindo, é bom para o Brasil. É um sistema mais simples, menos burocrático, que facilita a vida de quem produz. Aonde é que reside a preocupação? Nas alíquotas, que é a alíquota que vai definir quanto você vai pagar de imposto. E aí o Senado está criando um teto para dizer o seguinte: o que nós pagamos de imposto hoje, nesses 5, é teto. Esse 1 não pode arrecadar, não pode cobrar do brasileiro mais do que esses 5 pagavam. Então, a gente está colocando um teto para dizer aquilo que se paga hoje de imposto é o máximo que se poderá cobrar depois da reforma. Bom, em relação a setores específicos, com o texto que foi aprovado na Câmara, parte do setor de serviços olhou com uma certa apreensão para o texto que foi aprovado, com receio de prejuízos, porque eles perderiam ali algumas isenções e anistias que tem no modelo atual. Vocês estão tratando, mergulhando nisso? Estamos mergulhando sim, buscando soluções. Primeiro é importante entender essa mudança de modelo, que não é só mudar a lei, ela é uma mudança de cultura. A gente deixa de colocar imposto sobre a produção para transferir para o imposto sobre o consumo. Então, para quem vai produzir, para quem produz, é interessantíssimo e é justo, né? Porque você está concorrendo contra produtos hoje numa economia sem fronteiras, da China, da Europa, da Argentina, dos Estados Unidos. Então, se o Brasil paga mais imposto na produção, o nosso produto perde competitividade. Quando eu transfiro para o consumo, realmente quem está na ponta final da cadeia, que em regra é o setor de serviços, tem um peso maior depositado sobre seu ombro. Qual é a boa notícia? Primeiro, 85% do setor de serviços é no Simples, no Brasil. E nós definimos manter o Simples. Que já tem os seus benefícios. Então, quem é que está no Simples hoje? Quem fatura até 4,8 milhões, quase 5 milhões por ano. Então, aquela questão do cabeleireiro, o manicure, aquele que está lá na ponta, esse não vai se preocupar, ele permanece no Simples. Segundo ponto, serviços de educação e saúde, que impactam a vida real do cidadão. Redução de 60% da alíquota. Então, de 25% cai para 10%. 10% já é muito próximo do que ele paga hoje. Então, fica um cenário de carga neutra. A grande preocupação que permanece
é para o setor de serviços, que fatura realmente mais do que 5 milhões, tá certo? E que precisa ter ajustado essa alíquota. Nós estamos tentando encontrar a equação para que o setor de serviços, que é quem mais emprega, tá? É importante citar. Às vezes a gente ouve muita notícia de jornal, de economia, falando muito do agro, falando muito da indústria, mas quem mais emprega e quem mais paga imposto no Brasil é o setor de serviços, é o setor de comércio. Por isso essa preocupação para calibrar, eu tenho falado muito essa palavra, para calibrar, né, esse imposto, para que não haja uma transferência de carga para quem mais emprega no Brasil. Tá, eu quero lhe perguntar sobre a previsão, quando é que você acha que aí o Senado consegue bater o martelo ali e botar isso em votação mesmo, em plenário, mas antes, a gente está falando de alíquota aí, o governo do estado aí, que da Paraíba, uma decisão específica, recentemente aumentou a alíquota modal, né, de 18% para 20%, e justificando e alegando de que as regras hoje a serem adotadas pelo governo federal prejudicariam a Paraíba ou prejudicariam os estados que estão cobrando menos hoje. Lá na frente, quando isso vier de retorno, a Paraíba teria prejuízos em relação aos estados que já tinham a alíquota para cima. Você ouviu esse discurso e aprova e é por aí, senador? Ouvi o discurso, Luiz, e na verdade essa regra prejudica o contribuinte, prejudica o cidadão. Que nós todos, brasileiros, passamos a pagar mais imposto porque os estados, e aí todos os estados, resolveram aumentar a sua participação ou aumentar a sua alíquota para ter direito a uma participação maior lá na frente. Só que como todo mundo aumentou, né, e essa parte, todos os estados aumentaram, todo mundo ficou do mesmo tamanho. Então, quer dizer, é uma regra que, na verdade, teve um estado que se achou mais sabido que os outros e disse, não, eu vou aumentar para eu poder ter uma participação maior, aí todo mundo aumentou. Sobrou para quem? Sobrou para o cidadão, sobrou para o contribuinte. É lamentável, né, que os estados, inclusive a Paraíba, tenham feito esse aumento que foi nacional. Todos os estados resolveram aumentar. Não mudou em nada a cota de repartição, mas sobrou para o bolso do contribuinte. Essa compensação está dentro do texto da reforma ou é um debate de arcabouço fiscal, enfim? Não, ela está em outro? Ela está dentro do texto da reforma tributária. A regra é o seguinte, é que quando você vai mudar o critério da repartição da receita para ter o fundo de compensação, ela vai obedecer uma equação X, em que cada estado vai ter um percentual da distribuição dessas receitas. Com base na sua arrecadação. Com base na arrecadação, é aí onde a regra, né, que veio da Câmara foi horrível, com base na arrecadação de 24 a 2029, no período de transição, com base na arrecadação futura. Teria se resolvido isso se fosse para trás, se dissesse que era de 23 para trás. Mas teve tempo de pandemia, essas coisas todas, então criaram essa regra e aí, como eu disse, um estado disse, opa, então deixa eu aumentar o meu. Aí todos disseram, então eu vou sair perdendo. Lamentável, essa decisão não foi só da Paraíba, foi de todos os estados, mas sofre o bolso do cidadão, sofre o bolso do contribuinte, mas é importante que a gente saiba que a mudança é para um modelo melhor e a partir do momento que acabar com essa questão do ICMS, por isso que é bom, a gente acaba com o ISS, acaba com o ICMS, acaba com o IPI, COFINS, PIS e fica um imposto só. Então também esse tipo de artimanha, né, que os estados fizeram, acabam não podendo acontecer no futuro. Senador, vamos para a gente continuar no Senado. O Brasil todo está acompanhando essa tensão da relação entre o Congresso Nacional, especificamente o Senado, inclusive, e o Supremo Tribunal Federal. Lá no Congresso, vocês estão debatendo várias pautas que são extremamente indigestas aos ministros do STF, desde mandato temporário para ministro, a questão da PEC do equilíbrio, para vocês ali controlarem mais e modificarem, inclusive, as decisões dos ministros do STF. E, enfim, além de outras pautas, que são pautas específicas, de temas específicos, aborto, consumo de drogas, pequenas quantidades e tal. Por que está havendo nesse sentido assim? Aí eu lhe pergunto objetivamente, o senador Efraim Filho vota em todas essas matérias que o Congresso está discutindo e que são contrárias ao pensamento do STF, ou você faz ressalvas a algumas delas? Olha, Luiz, qual é o cenário político desse tensionamento entre os poderes ao qual você se referiu? Nós passamos por um tempo de eleição onde a polarização acabou alcançando a esfera judicial, isso é inegável, e depois que passou a eleição, o Supremo Tribunal Federal acabou avançando sobre matérias legislativas.
né? Ou seja, a polarização política passou, mas diz, não, tem temas que o Supremo quer se posicionar. Só que não cabe ao Supremo legislar e usar da interpretação como um trampolim para legislar. Então, temas da legalização das drogas, da legalização do aborto, temas do retorno do imposto sindical, do marco temporal, mas, senador, do desafio das propriedades produtivas. Mas esses projetos todinhos, senador, 99%, acho que é a exceção das drogas aí, mas vem exatamente de partidos políticos do Congresso. Não, mas veja só, esse é um argumento, Luiz, que se usou muito no passado para justificar a intromissão do judiciário. Ah, tem omissão do poder legislativo. Não é o caso dessas pautas. O marco temporal, por exemplo, estava sendo votado no Congresso. O Supremo decidiu por ter uma regra que era dele e não a do Congresso. O tema do imposto sindical, a reforma trabalhista, há 2 anos atrás, acabou com o imposto sindical, com a compulsoriedade. O tema, por exemplo, da legalização das drogas. O Congresso Nacional enfrentou esse tema e decidiu por manter a regra atual, que é o uso e a posse de drogas ser criminalizado. Veja só a inconstância da decisão do Supremo Tribunal Federal. Se eu legalizo o uso e a posse em pequenas quantidades, mas a droga continua ilícita, ela não vende em mercado, ela não vende em farmácia, vou ter que comprar aonde? Eu vou ter que continuar comprando do tráfico. Comprar do tráfico é financiar o crime organizado, que é responsável pelas grandes barbáries. Então, legalizar drogas por uma decisão judicial, ela deixa uma série de lacunas, né, não preenchidas, como essa que eu falei. Você vota pela PEC do equilíbrio, pelo mandato de temporário de ministro? Voto, eu acho que o tempo de mandato para ministros é importante, para não passar aquela imagem de vitaliciedade, tá certo? Ou seja, que tem que ter foco ali no exercício daquele mandato na Suprema Corte. O primeiro tema, inclusive, já vem na pauta amanhã. Já tem PEC, acabou de sair a pauta hoje, a PEC que limita as decisões monocráticas em ADIM, já está na pauta amanhã. Foi a primeira que foi discutida na CCJ, aquela que deu toda aquela confusão em 10 segundos, que passou rápido lá, mas teve uma sessão de debate sexta-feira. Essa é específica das decisões monocráticas. E que diz o quê? Olha só, é que dizer o seguinte, um ADIM, que é uma ação de inconstitucionalidade, não pode ser decidida por um único ministro. Uma lei que foi votada e aprovada na Câmara dos Deputados, que foi votada e aprovada no Senado Federal, sancionada pela Presidência da República, ou seja, pelos aqueles que são eleitos pelo povo. Não pode vir um ministro da caneta dele e dizer, não, essa lei é inconstitucional, vou suspender os efeitos dessa lei. Está errado, não pode ser assim. Por isso que a regra que está se dizendo é decisões de inconstitucionalidade de leis aprovadas pelo Congresso têm que ser tomadas no pleno, para não ser apenas a visão de um ministro, onde muitas vezes um sorteio quem vai definir, né, o futuro ou não dessa lei. Então nós não estamos nem impedindo, né, que se tome qualquer decisão, apenas dizendo que a decisão deve ser colegiada e não monocrática. Eu quero reservar um tempinho para a gente falar de política aqui bem na Paraíba, mas antes eu preciso lhe perguntar, que diz respeito muito ao estado da Paraíba, essa discussão sobre cortes, remanejamentos do governo federal, repasse de recursos do governo federal para o estado da Paraíba. Em algum momento a gente é tentado a dizer que a bancada federal paraibana silenciou, ficou completamente calada, nem cobra do governo Lula explicações mais claras em relação a isso e ao mesmo tempo não defende também o governo Lula, mesmo vocês estando no governo. Qual é vocês estão lavando as mãos desse tema aí? Não, Luiz, houve na verdade uma grande divergência, vamos dizer, entre o que foi feito e o que foi dito. Você mesmo agora na fala usou 2 palavras que têm efeitos diferentes. Um é o contingenciamento, a outra é o remanejamento. Então não houve perda de recursos para a Paraíba. Houve remanejamento de algumas ações no estado para outras, através da coordenação da bancada do deputado federal Damião, com pedidos encaminhados, inclusive, pelo governador do estado, tirando de obras, como por exemplo o Arco Metropolitano, tinha recursos da bancada da Paraíba, mas ele entrou no PAC. Por entrar no PAC, então aquele recurso da bancada para o Metropolitano foi remanejado para outras ações, no caso acho que foi saúde pública que precisava. Então houve ali um certo desentendimento entre o que foi feito e o que foi dito, mas me parece que uma nota do Ministério do Planejamento resolveu. Agora, a sua reação é válida.
A Paraíba não pode, não é esse o caso, deixar bem claro, mas qualquer corte de recurso para a Paraíba deve e terá uma reação imediata da bancada federal. A Paraíba já tem uma dívida histórica muito forte com os governos centrais. Então, é hora de resgatar essa dívida. A Paraíba receber até mais do que os outros estados e não ter recursos cortados. Se tiver, terá sempre a minha voz contra esse ponto. Para fazer uma análise mais geral, você que já teve ali a relação com no Congresso, com várias passagens de vários governos, que leitura você faz sobre o governo Lula em relação à Paraíba especificamente ao longo desse, estamos fechando aqui o 10º mês dessa gestão. Que leitura você faz da análise desse repasse? Prefeituras e governo. Olha, nós tivemos situações de orçamento, né, de prefeituras, de governo do estado, né, em que a Paraíba foi contemplada em determinados pontos, em outros não. Então a gente viu a estruturação de um PAC que traz projetos estruturantes para a Paraíba, mas ainda, né, aguardando o momento, e aí não só para o nosso estado, de todos desses projetos saírem do papel. Os projetos que vieram são importantes para a Paraíba, duplicação da BR-230, duplicação da alça sudoeste lá em Campina Grande, obras de segurança hídrica como o terceiro eixo da transposição do Rio São Francisco, são ações importantíssimas. O grande desafio é sair do papel para se transformar em realidade. Ok, rapidinho, intervalo comercial, 1 minutinho só e a gente volta para falar de política aqui, local, eleições 2024 e 2026. 1 minutinho só e a gente volta aqui com o senador Efraim Filho. Ok, estamos de volta ao vivo aqui, Rede Verdade, hoje com o senador Efraim Filho contando tudo aqui e vai revelar pra gente os planos do União Brasil para 2024. Tem várias indefinições dos municípios. Vamos começar por Campina Grande. Tá fechado a filiação do prefeito Bruno, qual é o dia para essa candidatura aí à reeleição do prefeito Bruno em Campina Grande? O prefeito Bruno está vindo à União Brasil, nós tivemos um evento esse final de semana em Campina Grande, um evento partidário chamado Defesa Lilás, aproveitando essa pegada do Outubro Rosa, uma mobilização das mulheres por toda a Paraíba. O prefeito Bruno esteve presente, foi recebido com pompas e circunstâncias, mão estendida, porta aberta, tapete azul ou lilás, já que o movimento era Defesa Lilás, estendido, foi ovacionado por todos os membros e se sentiu em casa, confirmou a sua filiação e ajustando a data. A gente até brincou, mas com a data do aniversário de Bruno, que é dia 17 de novembro, mas ele ficará aí para essa segunda quinzena de novembro, até porque eu quero trazer para cá a Semi Neto, ex-prefeito de Salvador, quero trazer o governador do Goiás, Ronaldo Caiado, para demonstrar o peso, né, da expressão da vinda de Bruno, a rainha da Borborema. Campina Grande será a segunda maior cidade do Brasil, administrada pela União Brasil, ficando atrás apenas de Salvador, e estamos trabalhando muito para que Bruno possa vir. Vamos unir, articular. Bruno chegará em dezembro, na virada do ano, no melhor momento do seu governo, com obras, ações, investimentos que têm ajudado a melhorar a vida das pessoas, tenham contribuído, por exemplo, na articulação para tentar resgatar Romero Rodrigues, meu amigo deputado federal, para manter a unidade desse grupo. É bem-vindo Romero conosco. O prefeito Bruno tem acordo de compromisso com o prefeito Bruno para 2026? Ou seja, você está ali colocando o Bruno dentro do União Brasil, sabendo que se ele reeleito, ele vai querer ser candidato ao Senado, ao governo. Como é que fica Efraim Filho, que tem projeto para disputar majoritário em 2026 também? Olha, primeiro essa é uma decisão que passa por 2024. Então Bruno vem para ser inclusive vice-presidente estadual da legenda, ocupando o espaço aberto com a saída de Vitor Hugo. Então sai um, entram outros, tá certo? Então Bruno é bem-vindo e vem para participar dessas construções. Bruno vai ver com a própria gestão dele o que é que pode acontecer. Eu também, Luiz, não tenho esse projeto já definido para 2026. As coisas irão acontecer. Acho, inclusive, que foi um erro, tá certo, do campo do governo em lançar com tanta antecipação uma chapa, porque essa chapa que foi lançada pelo campo do governo, por exemplo, fechou as portas para Romero Rodrigues. Romero, quando viu, disse: as portas estão fechadas para mim, então a recomposição com Romero nesse nosso campo político existe, até porque existe espaço para Romero poder ser candidato a governador ou ser candidato a senador, dentro de uma construção que existe nessa chapa majoritária. Romero pode
mantendo essa aliança, inclusive, indicar o candidato a vice-prefeito na chapa de Bruno em Campina Grande. Então eu, com a chegada de Bruno à União Brasil, tenho me preocupado muito nessas articulações que são possíveis, né, com Romero, com Bruno, preservando essa aliança diante, né, eu acho, desse erro de estratégia de antecipar com tanta descendência uma chapa completa como foi feito. Saindo de Campina Grande, indo para João Pessoa, mas antes passando rapidamente em Cabedelo, a saída de Vitor Hugo muda o apoio do partido ao candidato que ele já indicou, que é o André, o sucessor dele, enfim, ele já descartou George Moraes, deputado estadual. União Brasil agora zerou o jogo lá em Cabedelo? Eu digo que tem uma relação de parceria com Cabedelo bastante sólida. Foram mais de 20 milhões de reais da minha parte investidos para viabilizar mudanças importantes, recapeamento, asfalto, saúde, infraestrutura, turismo em Cabedelo, esporte. E com essa mudança de Vitor, que me pareceu ali um movimento capitaneado por Cícero Lucena, tá certo? Numa preservação de um cenário de possível rompimento com João Azevedo aqui em João Pessoa, se for levar pelas falas de Tibério, do secretário Tibério, do presidente do PSB, Gervásio, aí não é avaliação minha, é análise do que eles estão dizendo, tá certo? Eu acho que esse movimento de Cabedelo foi compreendido, o União Brasil permanece na gestão e o próprio Vitor falou que André irá procurar a União Brasil para discutir as parcerias futuras. Então acho que vai andar com a carruagem do tempo. Para fechar, João Pessoa, vocês vão de Rui Carneiro, vão de Nilvan Ferreira? O União Brasil aqui, ele tem dialogado com o Nilvan, dialogado com o Rui, com o Queiroga, sobre cenário político de João Pessoa. Nilvan é um grande quadro, foi ao segundo turno em 2020, foi o candidato a governador mais votado em João Pessoa, dependendo de não ter ganho a eleição, logicamente. Agora, as definições sobre filiação ficarão para frente, ficarão para o futuro, porque essa foi uma condição conquistada nas urnas, essa independência, porque todos esses nomes não tiveram o apoio a Efraim Filho no Senado, como o Bruno teve. Então, lá em Campinas é um cenário de reciprocidade, lealdade se paga com lealdade. Aqui, por uma opção política que é natural, Rui, Nilvan, Cícero, Cartacho, Gilberto, Queiroga, todos fizeram outras opções para o Senado, então me deixa livre e independente, prazo, paciência e tempo para tomar a melhor decisão no momento certo. Senador Efraim Filho, obrigado pela presença aqui no Rede Verdade. Um abraço, Luiz, saudação aí a todos os nossos telespectadores, um forte abraço e uma alegria participar. Sobre o tema da reforma tributária, deixar claro, reforma tributária é para facilitar a vida de quem produz, reforma tributária não é para resolver a vida dos governos. Pai, Efraim Filho. Bom, vamos ficando por aqui. A você o nosso abraço. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Até amanhã, se Deus quiser.